pessoal, vamos fazer aquele resumo, né? Nós estamos falando agora de sistema de proteção elétrica para proteger os equipamentos, as pessoas. Vamos fazer aquele resumo e daqui a pouco você vai fazer as atividades e aí a gente resolve mais tarde. Vamos lá então? Ok, o nosso resumo de hoje sobre sistemas de proteção, né? Proteção elétrica, na verdade, nós estamos trabalhando aqui, né? Ó, esses sistemas têm o objetivo de desligar parte do sistema elétrico de potência que se encontra defeituoso ou operando fora das suas condições normais. Se estiver em condições anormais, já acima da tensão, ou abaixo da tensão, ou acima corrente maior, aí ele já atua, né? A ideia é que ele atue já para evitar que o equipamento não funcione direito, né? Então, ou queime, ou tenha uma deterioração, certo? E aí, eles devem atuar rapidamente para minimizar o risco à vida humana, se tiver alguém por perto, ou danos aos equipamentos. Então, tudo isso é importante que atue de maneira mais rápida possível, tá? Evitar danos, né? Por isso é um sistema de proteção, para proteger. O curto-circuito ocorre quando a resistência elétrica em um circuito é muito pequena e a corrente elétrica que atravessa atinge a intensidade muito elevada. Então ocorre o curto-circuito, né? Ou encosta um fio no outro por algum motivo, também pode acontecer. São assim chamados porque apresentam o caminho mais curto que a corrente elétrica pode realizar em um circuito. Aí, ó. Como você teria, na verdade, o fio ia um entre aqui, o outro entre ali, né? E todo esse sistema aqui ia para o equipamento. Só que quando ele encontra essa faia, esse aqui é o mais curto para ele do que fazer toda essa volta aqui. Então ele age aqui. E aí ocorre um aquecimento, e nesse aquecimento, sendo muito alto, o que acontece? O isolante, né? Simplesmente ele deixa de existir naquele ponto, a resina ou o plástico, eles derretem e aí aparece o fogo, porque a temperatura é muito alta, a corrente muito alta, tá bom? Então são sobrecargas de longa duração, né? Que há muito tempo até que desarme ali, ou queime tudo, ou acabe, ou desarme, tá? Os tipos de proteção, disjuntores, relés e fusíveis, né? Os disjuntores são muito comuns, os relés, eles queimam, isso aqui simplesmente corta, e aí não tem mais corrente elétrica, tem que ser substituído. Esse aqui volta a funcionar, esse aqui também volta a funcionar, tá? Os relés, eles... É o limpador, por exemplo, ele fica... A corrente passa, ele desativa o limpador do para-brisa do carro. Ele fica indo, para um pouquinho e depois volta. Aí o relé, por exemplo, aqui tem 3 saídas, ó. Poderia ser justamente a mais lenta do limpador, a mais rápida é muito mais rápida, né? Então ele corta o circuito por pouco tempo, mais tempo que você quiser. O relé tem essa função, principalmente os carros são muito importantes. Proteção contra descarga atmosférica, isso aqui é muito importante em subestação. Isso aqui está numa subestação, pode dar uma olhada aqui. Isso aqui deve ser um transformador que está aqui perto, né? Aqui nós temos outro aqui, com sistemas varistores, né? Tanto este, e esse aqui é um para-raio. Então todos eles têm funções muito importantes no sistema de elétrico, né? De potência que nós chamamos, sistema elétrico de potência. Então, pessoal, olha bem, o que acontece? O sistema de proteção tem que proteger tanto as pessoas, a vida humana, como proteger os equipamentos de um prejuízo maior, né? Se queimar totalmente, tem que substituir uma parte, só substituir uma parte. Vamos lá, passa atividades. E aí a gente volta daqui a pouquinho para ajudar vocês na resolução, se sobrar ou tiver alguma dúvida. E aí, ó, estamos de volta, né? Fizeram as atividades, resolveram aí, conversaram entre vocês. E agora nós vamos lá. Qualquer dúvida, estamos aqui. Vamos então? Olha bem, resolução da atividade de sala de aula. Primeira questão. Sistemas de proteção são sistemas que têm o objetivo de desligar a parcela do sistema elétrico de potência que se encontra defeituosa. De preferência só aquela parte para evitar de todo o sistema ficar fora, né?
ou operando fora das suas condições normais. Às vezes o equipamento não está bem, não está funcionando direito, já desliga ele. Só ele, não todos os outros. Nesse contexto, o sistema de proteção deve atuar rapidamente para minimizar os riscos à vida humana e danos aos equipamentos que compõem o sistema elétrico de potência. Alguns dispositivos de segurança utilizados em circuitos elétricos possuem o intuito de interromper a passagem de grandes correntes elétricas que poderiam ser prejudiciais para o funcionamento do equipamento. São dispositivos de segurança. As pilhas, que tem 1,5 volts, são baterias, mas de 1,5 volts. São os interruptores, são dispositivos de segurança. O resistor e o varistor, o fusível e disjuntor, o amperímetro e voltímetro. Olha, nós temos uma análise bem importante que podia já falar aqui, mas vamos passar aqui. Tem um texto para vocês. Entre os dispositivos de estado, apenas 2 possuem o papel de assegurar que a corrente elétrica formada no circuito não ultrapasse o valor crítico, que são os fusíveis e os disjuntores. Por quê? Os fusíveis são produzidos a partir de um fio metálico com baixo ponto de fusão, queima e pronto. Com o aumento da corrente elétrica, esse pequeno fio derrete e a corrente elétrica é interrompida. Os disjuntores mais comuns são compostos por lâminas bimetálicas. Estudou isso no 2º ano, nós falamos sobre lâmina bimetálica, falamos sobre o disjuntor, cuja deformação por aquecimento excessivo, corrente alta passou, ele interrompe a passagem de corrente elétrica. E aí só vai de novo se você armar ele manualmente. Então, na verdade, é o fusível disjuntor. As pilhas, elas não têm a função de segurança, só de fornecer energia elétrica, né? Através da energia química que até armazenada ali. O interruptor, você comanda o circuito, mas se você deixar ele ligado lá e não prestar atenção, não estiver perto, não vai proteger. O resistor, ele tem a função de transformar a energia elétrica em energia térmica, só isso. O varistor sim, mas o resistor não. Fusível e disjuntor nós falamos aqui, que é o correto. Amperímetro e voltímetro são utilizados apenas para medir. Eles não têm a função de fazer nenhuma segurança. Se queimar, queima ele também, né? Então não tem proteção. Então, na verdade, fusível e disjuntor, tá? Acho que ficou fácil aí, de tanto falar, né? Ah, pode ter, não. O interruptor, ele não é um sistema de segurança, porque ele comanda o circuito. O disjuntor também comanda, você pode ligar e desligar, mas ele estando armado, ele desliga sozinho. O interruptor não desliga sozinho. A questão de Enem, que é a questão número 2, de 2010. Todo carro possui uma caixa de fusíveis, né? Tem carro aí, o pai tem carro e tudo, conhece. Que são utilizados para a proteção dos circuitos elétricos. Os fusíveis são constituídos de um material de baixo ponto de fusão, como o estanho, e se fundem quando percorrido por uma corrente muito alta. Dá um problema ali no carro, alguma coisa, a bateria, e tiver um curto-circuito, ele vai e desarma. E a tabela na figura, que nós vamos mostrar a seguir, tem uma série de fusíveis e os valores de corrente por eles suportados. Olha aí, um farol usa uma lâmpada de gás halogênio de 55 watts. A lâmpada que está no farol. E opera com 36 volts. Os 2 faróis são ligados separadamente com um fusível para cada um. Mas, após um mau funcionamento, o motorista passou a conectá-los em paralelo, usando apenas um fusível. Dessa forma, admitidos que a fiação vai suportar a carga dos 2 faróis, o menor valor de fusível adequado para a proteção no novo circuito. Então, tinha 2 separados, né? Aí, de repente, ele usa as duas num único fusível. Ó, o azul, ele tem a corrente de 1,5, o preto 2,5, o laranja 5, o amarelo 7,5 e o vermelho 10. Agora, o fusível tem que ter um outro valor de corrente, porque os 2 faróis vão usar mais corrente, correto? Então, olha, como a potência dos faróis é igual, a corrente que passará em cada uma delas é igual, né? O fusível vai suportar a corrente que é igual à soma das 2 correntes que passam por cada uma das lâmpadas. Então, olha bem, se você tem a potência de 55 watts e a tensão de 36, usa a regrinha lá, ó, U ao quadrado sobre P, né?
Resolvendo, nós temos um resistor, que é o relé lá, de 23,56 ohms. Portanto, a corrente que vai passar em cada uma vai ser o quê? I igual a U sobre R. Então, a tensão é 36, né, dividido por 23,56, nós temos uma corrente de 1,53 amperes. Não é ohm, pessoal, aqui é amperes. 1,53, 1,5, né? Então, a corrente vai passar pelo fusível será 2 vezes, isso aqui é de cada farol, né? 2 vezes 1,53, nós temos 3,06. Pela tabelinha, o carro tem que ter 3, né? 3 seria o quê? Tem que suportar uma de 3, então não pode ser o azul, que é 1,5, nem o preto, que é 2,5, que eles vão queimar. Então tem que ser um laranja aí de 5. Não vai proteger muito bem, mas até você chegar em um local, uma oficina, e aí resolver o problema, então o laranja de 5 é o melhor nessa situação, tá? Então você percebe que, às vezes, pessoal, nós podemos resolver o problema, não vai deixar ali para sempre, né? Aquele tempo todo, mas por um certo tempo, então você chegar em um determinado local, na oficina, em casa, para resolver o problema, você não ficou sem os faróis à noite ali, conseguiu resolver o problema e temporariamente, né? Aí o de 5 seria o melhor, ok? Vamos lá então, mais uma questão. O Enem 2019 trouxe essa questão. As redes de alta tensão para transmissão de energia elétrica geram campo magnético. É uma coisa que vocês vão estudar mais, mas já pode estar falando. O suficiente para induzir corrente elétrica no arame das cercas. Olha bem. Tanto os animais quanto os funcionários das propriedades rurais ou das concessionárias de energia devem ter muito cuidado ao se aproximar de uma cerca quando ela estiver próxima a uma rede de alta tensão, pois se tocarem no arame da cerca, poderão sofrer choque elétrico. Tá? Para minimizar esse tipo de problema, o que nós devemos fazer? Fazer o aterramento dos arames da cerca, para resolver o problema de proteção, acrescentar um fusível de segurança na cerca, realizar aterramento da rede de alta tensão, instalar fusível de segurança na rede ou utilizar fios encapados com isolante na rede de alta tensão. Bom, o fio não protege contra campo magnético, né? Nós vamos ver melhor um pouquinho. Ao tocar na cerca, a corrente elétrica pode percorrer o corpo de uma pessoa, claro, ou dos animais, deslocando da cerca para o solo ou do solo para a cerca. A função do fio terra, fazer o aterramento, é desviar essa corrente elétrica do corpo para o fio conectado na terra, pois esse fio vai fornecer um caminho para a eletricidade com uma resistência elétrica praticamente nula. Então vai resolver o problema fazendo um aterramento dos arames da cerca, tá? Então, pessoal, quando essas pessoas, por exemplo, passam ali em transmissão por uma fazenda, dentro de um sítio, que eles compram aquele direito de passar por ali, aí eles fazem todo um trabalho com essas pessoas e, se tiver alguma interferência medindo ali, eles pedem para a pessoa fazer os aterramentos na cerca ali, ok? Então, é importante ter esse cuidado aí. Vamos lá, então? A questão de Enem, né, para nós sempre temos aí uma questão de Enem, já se preparando, estamos no 3º ano com certeza. Olha aí um banho, chuveiro elétrico, mas tem um circuito ali, ó, pegando fogo ali no fio, bem aqui, ó. E o rapazinho aí nem está vendo, coitado, distraído. Quando ocorre um curto-circuito e uma instalação elétrica, como está nessa figura, a resistência elétrica total do circuito diminui muito, estabelecendo nele uma corrente muito elevada. Então, a corrente vai ser muito alta, né? Com curto-circuito, ele esquenta muito. E também tem uma corrente muito maior do que a normal. O superaquecimento da fiação, devido a esse aumento da corrente elétrica, pode ocasionar incêndios, que seriam evitados instalando-se fusíveis e disjuntores que interrompem essa corrente, quando a mesma atinge um valor acima do especificado desse dispositivo de proteção. Chuveiro elétrico geralmente tem um disjuntor só para ele, tá? Porque consome muita energia elétrica, geralmente é isso. É em torno de 2.400 watts por cada disjuntor que tem que colocar numa casa. Suponha que um chuveiro instalado, uma rede elétrica de 110 volts, e uma residência possua 3 posições de regulagem. Na posição de verão, 2.100 watts.
Na de primavera, 2.400 e no inverno, 3.200. Precisa esquentar mais, precisa ter uma potência maior. Deseja-se que o chuveiro funcione em qualquer uma das 6 posições de regulagem de temperatura para o seu banho, sem que haja riscos de incêndio. Qual deve ser o valor mínimo adequado do disjuntor para poder proteger se passar uma corrente maior? 40, 30, 25, né? Vamos calcular. Olha bem, corrente é P sobre U. Nós temos aí 3.200, que é o maior valor, proteger do maior, claro, né? Por 110, que é deu 29,09. Então, tem que ser 30. Não tem aí, no caso, o 29,09, né? O disjuntor, a gente faz um de 30. Então, vamos utilizar um valor mínimo aí de 30, porque se ela passou de 30, aí já está aquecendo mais do que deveria, ok? Então, nós temos aí 30 amperes, uma questão bem simples e fácil de entender, né? Então, vocês viram aí que para resolver a questão não foi tão difícil. Nós tínhamos aí Olha bem, aqui você tinha 3 potências. Claro que você tem que proteger com de potência maior. Se proteger com a menor, as outras não vão funcionar. Porque o disjuntor está ligado no fio, o fio é o mesmo. Só quando você muda dentro do chuveiro, que você muda as potências, mudando as resistências. Fazendo para o maior de 3.200, nós encontramos 29,09, o que seria 30 amperes, tá? Então, hoje nós temos disjuntor de 12, 26, tem valores que não tinha. Antes era de 5 em 5, 10, 30, 50, né? Mas hoje nós já temos outros valores também, tá bom? Então, foi simples, né? Se você quer saber a proteção, tem que ser maior do que aquela corrente que precisa. Pega a potência aqui, você tem a tensão, potência e tensão, resolve o problema. Agora nós vamos ver um material aqui, que é um material complementar. Não, pré-requisito, desculpe. Não é complementar, é um pré-requisito para a nossa próxima aula. Ó, do que a luz é feita? Ciência todo dia. Então, você pode ver que nós falamos do sistema de proteção, deve mudar um pouquinho. Nós estamos falando de eletrodinâmica e está falando de luz, né? Do que a luz é feita. Então é importante você assistir esse vídeo para você estar preparado, já ter algumas dúvidas, estar preparado para prestar atenção na nossa próxima aula, e a partir daí você tem a curiosidade, né, porque o que fala esses vídeos, pessoal, dos pré-requisitos? É que você vai assistir, vai ficar se indagando, né, sobre as coisas que você assistiu ali, ouviu e viu, e aí, quando chegar na hora da aula, você presta atenção e você tem uma ideia já. Então, é para preparar você para o novo assunto que vem, tá? Para dar um pouco de curiosidade, instigar um pouco também. Então, vocês viram que a aula de hoje nós falamos de sistema de proteção, proteger as pessoas, né, a vida humana, e proteger também os equipamentos, é importante. Tem vários tipos, nós temos desde o sistema de aterramento, que deveria ser uma casa hoje, deveria todos, mas é muito difícil nas casas terem o aterramento em toda a casa. O correto era fazer o sistema já todo aterrado, tá? E aí, por isso que hoje as tomadas vêm com 3 fios ali, né? Tudo que você compra hoje tem 3 fios, que é o padrão. Um é de aterramento, um para uma fase, para outra. Se for 110, 220, são 2 fios. O terceiro fio ali é de aterramento, que é o fio do meio, tá? Então, os aparelhos antigos também, eles não tinham essa preocupação. Então, você também não encontra essas tomadas, tá? Mas é importante pensar em proteger o sistema elétrico de potência. Então, nós temos disjuntores, relés, fusíveis e aterramento. Para raios, o outro também com atividade atmosférica, ok? Então, pessoal, até uma próxima aula.